con ello, el Papa y los suyos ejercen com esse poder, né, de criar leis. O Papa e os seus exercem uma cruel tirania e tortura com as quais atormentam as almas. Capítulo 11. Jurisdição da Igreja e abusos da mesma no papado. 12. Da disciplina da Igreja, cujo principal uso consiste nas censuras e na excomunhão. 13. Os votos. Quão temerariamente se emitem no papado para encadenar, para aprisionar miseravelmente as almas. 14. Os sacramentos. 15. O batismo. 16. O batismo das crianças está muito de acordo com a instituição de Jesus Cristo e a natureza deste sinal. E hoje, nas igrejas evangélicas protestantes, elas falam não está de acordo, porque é necessário crer e se batizar. 17. A Santa Ceia de Jesus Cristo, benefícios que nos traz. 18. A missa do papado é um sacrilégio pelo qual a ceia de Jesus Cristo tem sido não somente profanada, senão de todo destruída. Aquele pensamento que vimos no livro de história, que se torna a carne, que se torna o sangue, não que seja apenas o símbolo e o símbolo sagrado. 19. Outras 5 cerimônias falsamente chamadas sacramentos se provam que não lo são, que o são. A potestade civil. Então vamos lá, finalmente, para o capítulo 21. Está no tomo 2, está no livro 3. Estamos aqui no livro 3, capítulo 25, 24, 21. Capítulo 21. A eleição eterna com a qual Deus tem predestinado a uns para a salvação e a outros para a perdição. Necessidade e utilidade da doutrina da eleição e da predestinação. Na diversidade que há no modo de ser pregado o pacto a todos os homens, e que onde se prega não seja igualmente recebido por todos, se mostra um admirável segredo do juízo de Deus. Porque não há dúvida que essa diversidade serve também ao decreto da eterna eleição de Deus. E se é evidente e manifesto que da vontade de Deus depende o que a uns lhes seja oferecida gratuitamente a salvação, e que a outros se lhes negue, de aqui nascem grandes e muitos árduos problemas, que não é possível explicar nem solucionar se os fiéis se lo prendem no que deve respeito ao mistério da eleição e da predestinação. Primeira nota. Se advertirá que Calvino põe seu ensinamento sobre a doutrina da eleição no livro que trata da salvação e da participação da graça de Jesus Cristo, e não no primeiro livro, que contém a doutrina sobre Deus. Não se trata, pois, para ele de uma doutrina metafísica. Livro 1, quem é Deus? Livro 2, quem é Cristo? Livro 3, como nos tornamos participantes? E livro 4, a crítica ao papismo. Então ele está no livro 3 porque considera que é possível nós participarmos dessa salvação. Não apenas no plano metafísico, no plano, como ele mesmo diz, doutrina metafísica, mas sim algo possível, algo real. Calvino é defensor dessa ideia. Esta matéria lhes parece a muitos em grande maneira enrevesada, pois creem que é coisa muito absurda e contra toda razão e justiça, que Deus predestine a uns a salvação e a outros a perdição. Claramente se verá pela argumentação que empregaremos neste assunto
que são eles quem, por falta de discernimento, se enredam por esse caminho. Olha só, pela razão, pela justiça, por falta de argumentação, por falta de discernimento, na época de Calvino, acreditava-se que aquela pessoa era destinada para ser salva e que outra era escolhida para ser condenada. Isso é uma falta de razão. E o que é mais, veremos que na obscuridade mesma deste assunto, que tanto os assombra e espanta, há não só um grandíssimo proveito, senão, ademais, um fruto suavíssimo. Jamais nos convenceremos, como se deve, de que nossa salvação procede e emana da fonte da gratuita misericórdia de Deus, enquanto não havemos compreendido sua eterna eleição, pois ela, por comparação, nos ilustra a graça de Deus, enquanto que não adopta indiferentemente a todos os homens a esperança da salvação, senão que a uns dá lo que a outros nega. Se vê claro até que ponto a ignorância deste princípio e o de pôr toda a causa da nossa salvação só em Deus rebaixa sua glória e atenta contra a verdadeira humanidade. Então dizer que Deus, por capricho, ele escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, é rebaixar a glória de Deus e tirar a verdade da essência humana, que é o livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Calvino. Pois bem, isto que tanto necessitamos entender,